Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ciribelli e aqui falamos sobre ciência e espiritualidade. E por que ciência e espiritualidade? Eu tento juntar esses dois universos, o universo da consciência abstrata, dos sonhos lúcidos, da projeção astral. E como a gente pode explicar essas coisas à luz da ciência, à luz da consciência, à luz da sabedoria. Por isso que, juntando esses dois universos, nós podemos nos guiar, nós podemos transcender, digamos assim. Essa é a ideia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu não consigo classificar, acho que nem como projeção astral, nem como um sonho lúcido, porque foi uma variação mental. Aconteceram várias coisas mas juntando nós conseguimos tirar bom proveito dessa experiência. Vocês vão ver por quê. Eu fui deitar e não fiz técnica energética nenhuma, simplesmente deitei ali cansado e fui dormir. Logo após dormir, comecei a ter um onirismo, vi prédios, vi um monte de coisa. Não estava lúcido, nem estava muito vívido nesse momento. Ao passar do tempo, ou seja, não sei quanto tempo, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo passou, eu comecei a perceber mais as coisas e as coisas foram ficando mais claras. Eu ainda não estava lúcido, ou seja, como eu estou aqui agora com vocês, conversando, entendendo o processo todo, mas estava bem vívido, aqueles sonhos bem vívidos mesmo. E eu me vi escalando um prédio, sabe? Eu estava escalando um prédio muito alto, caramba, eu estou sendo abraçado pela natureza. Dá um cheiro muito bom, essas plantas têm um cheiro muito bom. Então eu estava ali escalando, cheguei no apartamento. Nesse apartamento eu comecei a explorar ele, sabe, ver como é que era, ver as coisas. E tinha um rapaz lá. Nos sentamos à mesa e começamos a conversar. Era uma conversa séria. Ele me explicava coisas sobre a reencarnação. Só que tinha um ponto interessante. À medida que ele ia me explicando, eu ia vivendo a experiência. Eu sabia que eu estava ali sentado, mas quando ele me explicava, eu revivia todo o processo, como se fosse uma retrocognição, ou seja, uma lembrança de vidas passadas. Ele me explicava como funciona o processo de aprendizagem e o quanto o tempo é relativo. Ele ia me falando sobre coisas da minha vida, traços da minha personalidade, e eu ia vivendo isso no passado. Ele tocou num ponto que foi sobre quanto tempo leva para você aprender alguma coisa, ou sobre quanto tempo levou para que eu aprendesse alguma coisa. Um traço específico que eu não lembro qual era. E nesse ponto que ele toca, eu começo a reviver o passado. Ando por ruas antigas, carros antigos, pessoas vestindo roupas diferentes, e aí a coisa começa a ficar muito viva, muito vívida, muito vívida. E andando ali eu percebi a cultura das pessoas, o que elas faziam, e à medida que fui percebendo o dia a dia das pessoas, eu comecei a lembrar do aqui e agora, como as pessoas mudaram, alguns pontos que antigamente eram normal, falaram alguma coisa, umas brincadeiras que denegriam a pessoa, ou então que não ajudavam em nada na evolução da pessoa, o bullying, essas coisas todas, eu fui percebendo o quanto isso mudou, o quanto antes algumas ações eram normais, algumas falas, algumas palavras, jeito de andar, um monte de coisas eram comuns e normais e faziam muito mal para as pessoas, e hoje muita coisa mudou, já começa a ser visto algumas falas, algumas formas de se expressar já começam a ser vistas como preconceituosas, embora sempre fossem, agora que começam a ser vistas como preconceito e como uma forma não inteligente de interagir com a sociedade. Eu fui vendo isso assim na minha frente, sabe, eu pensando e revivendo, as coisas estavam meio em tons de cinza, e eu começo em alguns momentos a abrir a lucidez naquela experiência, dentro de uma experiência, e vejo algumas pessoas vindo atrás de mim, e aí a coisa começa a ficar confusa, e eu volto para aquela mesa, e o cara começa a falar mais algumas coisas, e quando ele começa a falar, que eu começo a entrar em uma nova experiência, eu tenho a sensação de que eu estou me jogando pela janela, ou seja,
eu entendi como se eu estivesse me jogando numa nova experiência, uma nova reencarnação. E ele começa a falar, começa a reviver outras coisas. E sempre que ele toca em pontos da personalidade, da minha personalidade, da personalidade dos outros, que ele me coloca uma experiência nova, eu percebo que às vezes você demora uma vida inteira para corrigir um traço. Era isso que ele queria me mostrar, que às vezes você demora uma vida inteira para corrigir um traço da sua personalidade. Uma vida inteira, 80, 100 anos. Você pode fazer mais, você pode fazer melhor no aqui e agora. Você pode trabalhar vários e vários traços que você não acha legal, sabe? Que você vê que preciso trabalhar o egoísmo, preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar aquilo. É isso que eu tirei dessa experiência. Como vocês puderam ver, ela foi um pouco turbulenta, ela não tem uma linha de raciocínio perfeita, né? Aquelas experiências lúcidas que eu já contei aqui, assim, do início ao fim, sabe? Um enredo, essa não teve. Mas ela foi profunda porque ela me mostrou que não é pra gente dar bobeira, não é pra ficar aqui, sabe? Deixando o tempo passar. Não, você tem que interagir com a sua vida, interagir com você mesmo. Trazer o aqui e agora para dentro de si e externar esse aqui e agora em forma de ações positivas. Quando damos atenção para os nossos sonhos, para as nossas projeções astrais e tudo mais, e começamos a extrair informações que são cruciais para a nossa existência, as coisas começam a ficar mais fáceis e começam a ter mais sentido. Digamos que você não tenha projeção astral, não tenha sonhos lúcidos, mas lembre bastante dos seus sonhos, dê importância a eles, porque eles falam muito sobre você e sobre o seu meio. Eu sempre repito isso aqui, porque é muito importante, é um guia que você tem, também uma bússola interna gigantesca, e ela expressa muito de si mesma. Ela traz muita vida à sua vida, ela traz significado às coisas. Os sonhos trazem significados, coisas que você nem imagina que estão dentro de você. O sonho joga para fora, coloca na sua cara e você pode perceber. Então dê atenção aos seus sonhos. O que eu aprendi dessa vez é que às vezes demora para nós corrigirmos um traço da nossa personalidade, às vezes demora uma vida inteira e talvez outras vidas também. E que isso se refletiu no passado, se reflete no presente e refletirá no futuro. Você é um reflexo do passado, o agora é um reflexo do passado, mas o aqui e agora também é um reflexo da sua percepção do aqui e do agora. E aí? O que você está fazendo da sua vida? O que você fez hoje de útil para si mesmo e para os outros? Bom, acho que é essa reflexão que eu deixo aqui pra gente. E é isso. Até um próximo vídeo. Isso foi rapidinho, né? 9 minutos. Espero que essa nossa conversa ajude você em algum ponto. Me ajuda. É como se eu estivesse conversando com a minha consciência. Como todos nós somos um, somos a consciência do outro também, de certa forma. Bom, vai saber, né? É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!